A gente fechando a programação esportiva da sua Rádio do Bem com uma edição mais que especial do Arena. Por que é uma edição mais que especial? Porque vamos tratar do assunto arbitral do Campeonato Mineiro. O Conselho Técnico foi hoje e o Léo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, é nosso convidado. Luizinho, também diretor de futebol do Vila Nova, do Flamengo, do Santos, do Cruzeiro e do Ipatinga, para o estúdio da 98. Esse homem tá rodado, ficou milionário, comprou metade de Divinópolis. Você falou aí do Luizinho, que ele passou Cruzeiro, Santos, Ipatinga, mas você não falou o principal. Não, Guarani, pô, claro. Não, realmente. de onde que ele é? Pombal. Ah, pois Pombal, é o principal. Mais um do Pombal. Exatamente. Aliás, meu vizinho de Pombal, né? Eu morava na Padre Raul Silva, ele morava na Arlindo Ferreira, né, Luizinho? Correto. Na Arlindo Ferreira ali, no Pombal. Morava? Meus pais moram lá ainda. Seus pais ainda moram lá, né? E você tinha umas 15 irmãs, né, bicho? O pessoal bem requisitado, né? Umas uns pudinzinhos lá, hein? Eu não esqueço não, rapaz. E aí, Gris, boa noite, Gris, tudo bem? Tudo bem, Everton, boa noite pra todo mundo. Más notícias pros inimigos, viu, Everton? Os exames hoje, tá tinindo. Não tem problema nenhum, não. Tá ruim pra tudo. Trago más notícias. Bom, o Gomide já deu boa noite, já xingou o trânsito aqui. Ô, Gomide, nós temos que denunciar, né? O trânsito tá péssimo, né, Gomide? Temos que denunciar. Vamos denunciar o quê e pra quem, né? Então fica no aguardo de mais informações do Lucas Werneck aqui, trazendo detalhes do trânsito. Quanto pior o trânsito, melhor para nós, porque com trânsito ruim, todo mundo tá ligado na 98. Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação. Tudo bem, Léo? Prazer te receber aqui no Arena. Boa noite, Everton, Léo, Ale, Gris, Luizinho. É um prazer estar de volta. E só fazendo um comentário, porque essa história do Pombal, ela surgiu a primeira vez. Eu tava aqui na 98 no programa, teve uma crise de riso quando foi discutir com a Ale. E agora eu voltei e o assunto do Pombal voltou. Então eu falei assim, chegou mais um do Pombal. Esse Pombal parece a Índia, né? Deve ter um bilhão mas o Pombal, pra quem não conhece, é um bairro de Divinópolis, chamado Danilo Passo, que é uma Coab, né? Que é a Coab. Pombal, porque as casinhas eram todas iguais. Eu sou de lá, o Alê, o Luizinho, o Leston Júnior, treinador também é de lá. Quem mais, Alê? Acho que do Pombal. Tem uma galera boa. Quem teve aqui no programa foi o Renato, que era diretor do Guarani, também era. O técnico. Não, o Brancão é do Esplanado. É inimigo nosso. Qual o Renato Montac. O Renato Montac, diretor de futebol do Guarani também. Todo mundo do Pombal ali. Pombal, de fato, é o principal bairro da cidade, assim, lá é onde tudo acontece, entendeu? Pombal, 24 horas ligado, da ponte pra lá, a vida é diferente. E aí a gente vai que vai. E o Luizinho é mais um filho do Pombal. Eu jogava bola lá, a turma viu qualidade, aí foi no América Cruzeiro, né, Luizinho? Não, Guarani, né? Não, Guarani, depois Ipatinga. Não, aí Guarani, Vila Nova. Depois o RT, Ipatinga, o RT, Mojimirim, Ipatinga, Nacional em Portugal, depois Cruzeiro, Flamengo, Santos. E aí depois mais uns 7, 8 aí. Eita, mas aí vamos parar no Santos, que aí você tá, né? Luizinho foi campeão do módulo 2 pelo Guarani em 2002. Realmente. Caí em 2001. Tem que falar as derrotas também, né? Não caí, meu primeiro como profissional foi 2001 e já caí logo. O Grande Ipatinga, você tava lá no Grande Ipatinga? Tava. Você, Walter Minhoca. A grande ascensão do Ipatinga, a grande crescida que o Ipatinga teve, eu fiz parte. Foi de 2004 até 2010, quando eu voltei. A gente foi na final contra o Atlético. E aí depois eu saí. E aí o Ipatinga foi só... Não porque eu saí, né? Mas aquela turma, a última, acho que foi o último daquela geração que continuou, fui eu, em 2010. Eu e o Léo Medeiros. Depois saímos e aí desandou. Tem algum jogador que esteve com você naquele Ipatinga que ainda tá na atividade? Tem. O Leandro Salino. Quantos anos ele tem? Quantos anos? Salino tá com 33, se não me engano, 34. Jogou o módulo 1 esse ano pelo Tupinambás. Realmente, exatamente. Tem o Leandro Salino, Léo Silva, tá no Japão. Léo Silva jogou no Cruzeiro. Charles também jogou no Cruzeiro. Charles, você lembra do... Charles jogou no Cruzeiro. Foi pra Rússia. Tá. Charles também daquela época. Deve ter mais uns 2, 3 aí. Na sua passagem pelo Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho estava nessa época? Não. Na minha época era Ibson, Kleberson, Fábio Luciano, Léo Moura, Juan. Em 2009
que começou a chegar, né? Aí chegou o Adriano, foi quando eu fui pro Santos, aí eu não renovei em 2008. E aí, em 2009, começou a chegar o pessoal. 2010, acho que o Ronaldinho chegou, 2011. Não dá pra falar. Quando você tava começando no Campeonato Mineiro, o Carciano já era um dos mais rodados, né? No campeonato. E você fala o zagueiro, né? Nossa. O Cassiano, década de 80, cara. Eu era criança aí no Guarani e já desistiu o Cassiano. O Gleison, goleiro também. Já tive tive com o Gleison agora, semana retrasada. Gleison é o falso gordo, né? Grande Gleison. Falso gordo. Sempre foi, né? Mas agora eu tive com ele, tá meio cheinho mesmo. Tá cheinho. Mas continua ágil, né? Continua ágil. É um bom é um baita goleiro. Mas não perguntem pro Luizinho, chupou laranja com quem, que você vai tomar uma sacada de laranja, porque o cara jogou com grandes figuras e rodou bem no futebol. Eu gostaria que você repassasse, Léo, para quem tá ligado no Arena, para entender como será o formato do Campeonato Mineiro para o próximo ano. Bom, Everton, a gente está muito feliz com o resultado do Conselho Técnico, porque, como você disse, ele é produto de uma longa discussão e um debate com os clubes. A gente inovou na semana passada e realizou um pré-conselho técnico para dar chance dos clubes, dos departamentos técnicos dos clubes, né? Os diretores de futebol, o Luizinho estava lá, os treinadores debaterem o que era melhor para o futebol mineiro. E dali começou a surgir a ideia, e que hoje foi, né, sacramentada, porque sempre existe no Conselho Técnico aquele debate e aquela briga entre os clubes da capital, né, Atlético Mineiro América, e os clubes do interior. Atlético Mineiro América tem um calendário extenso durante o ano, querem jogar menos, e os clubes do interior querendo mais jogos para poder ter mais calendário. E aí a gente conseguiu esse ano, acho que, equacionar as necessidades e os desejos. A gente retornou para um modelo tradicional do campeonato, que é aquele de turno único com 11 rodadas, classificando os 4 melhores, semifinal e final em jogo de ida e volta, que dão 15 datas. E aí a novidade é que a gente está criando, né, o troféu Inconfidência, que vai ser uma competição simultânea ao campeonato, entre o 5º, 6º, 7º e 8º colocado, valendo um troféu. Então eles vão se enfrentar em outra semifinal, o 5º contra o 8º, o 6º contra o 7º, fazem a semifinal, fazem a final e vai valer um título. Então, inclusive, já foi determinado que Minas, ela tem 4 vagas em regra pela Copa do Brasil. Claro que esse número ele pode alterar, se tiver clube na Libertadores, campeão da Série B. Por exemplo, ano passado a gente teve 6 vagas na Copa do Brasil. E já está determinado que, havendo a 5ª vaga é do campeão do troféu Inconfidência. Então, as equipes... A possibilidade, então, é grande. É grande, muito grande. E de ser todo ano. Então, assim, além de a gente dar mais calendário, atender uma demanda das equipes do interior, a gente criou um novo produto que valoriza o futebol mineiro e dá a possibilidade das equipes do interior, que muitas vezes não conseguem atingir a semifinal, de disputar uma competição e ganhar um título que ainda pode dar vaga para a Copa do Brasil. Então a gente acha que dessa forma a gente conseguiu equacionar todos os interesses, criamos um produto que pode vir a ganhar força, inclusive comercial, de patrocínio, para engrandecer cada vez mais o futebol mineiro. E tem uma outra novidade, que nós vamos fazer também a Recopa do Interior, porque o troféu Inconfidência do 5º ao 8º, ele não exclui o campeão do interior. A gente automaticamente tem no mínimo um time do interior que classifica para a semi. Sim. E aí esse time que classifica, ele já é o campeão do interior. E aí depois que acabar tudo, a gente vai fazer uma recopa do campeão do interior contra o do troféu Inconfidência, para trazer mais visibilidade, mais força, mais... Mas em que data? Posterior ao término do campeonato. Porque aí a gente não tem problema de calendário, porque são as equipes que estão disputando Série C, Série D, que terminam depois. O nosso problema com o calendário é em relação ao início de Série A e Série B. Então a gente tem uma flexibilidade de fazer um jogo numa quarta-feira depois, sem que isso conflite com Copa do Brasil, com Sul-Americana e Libertadores. Que daria troféu também. Também. Tem alguma premiação? Não, a premiação é a seguinte: os clubes, quando fecharam o contrato de TV, o contrato previa uma verba de premiação. Os clubes, eles entraram em acordo e preferiram diluir a verba de premiação nas cotas. Então eles já receberam as cotas, incluído o valor da premiação. Então a premiação é troféu. Mas assim, você vai ter uma final que tem apelo, que você consegue ter torcida, que você consegue ter renda. Você tem a chance de ganhar 1 ou 2 títulos, isso envolve a torcida. E a gente tem muita chance de ter confrontos regionais, o que vai trazer aumenta a rivalidade. Por exemplo, no Triângulo, a gente tem 2 times do Triângulo. Quem te apresentou essas ideias, Léo? Bom, vamos lá.
A ideia, ela surgiu, e aí eu tenho que, né, a justiça seja feita. O Pedro Moreira, supervisor do Cruzeiro, me ligou na semana passada, depois do pré-arbitral, falou: eu tô com uma ideia. Por que a gente não cria um troféu do interior? Aí a ideia do Pedro era muito parecida com essa, mas na verdade, assim, não ia. O campeão desse mata-mata do 5º ao 8º faria a final do campeonato do interior com o 4º colocado. Eu falei, pô, é legal a ideia, bacana. Conversei com alguns treinadores, com alguns presidentes dos clubes, e hoje, quando a gente começou a discutir no arbitral, ela foi desmembrada, porque assim, a gente tinha alguns problemas mesmo. Se 2 clubes classificassem para as semifinais do campeonato, quem seria o campeão do interior? E aí a gente foi modulando, foi conversando, e aí surgiu essa, que eu acho que inclusive ficou melhor do que a encomenda, do que a ideia inicial. A gente criou um novo produto, a gente não tira o campeão do interior, a gente cria um produto novo, ele vai jogar Recopa com o campeão do interior, a gente dá mais visibilidade, a gente dá mais possibilidade de obtenção de recursos, porque às vezes o patrocinador vai ter interesse em fazer, né, uma partida de final, que vai ter mais repercussão de mídia e tudo mais. Então a gente acha que a gente criou 2 novos produtos para poder trabalhar e, quem sabe, engrandecer mais o futebol mineiro. Muito legal. Ô Luizinho, você como diretor de futebol do Vila Nova, como é que você recebeu essas mudanças e esse novo formato do estadual do ano que vem? Olha, Everton, para nós foi muito bom, até porque durante o conselho técnico, né, algumas coisas foram discutidas, umas valeram muito a pena, outras puxa para um lado, puxa para o outro, né, tanto capital como interior. E durante essa semana nós programamos de fazer uma reunião entre os presidentes do interior. Então essa reunião teve sim, até... Reunião não, casinha. Não. Você sabe como é que funciona isso aí? Reunião, até porque o Daniel Las Casas estava. Se fosse uma casinha, a gente não teria convidado. A delegação foi comunicada e o nosso secretário-geral, inclusive, participou da reunião. Então, assim, o nosso objetivo maior nessa reunião era exatamente isso. Fazer com que os clubes do interior jogassem mais. Por exemplo, você classifica 4, os demais não tem mais nada para fazer durante o ano. E aí nós reunimos pensando até mesmo em fazer um novo campeonato, que seria a Taça Minas Gerais, para que esses clubes tivesse mais calendário, jogasse mais. E aí até um dos grandes patrocinadores hoje no mercado do futebol, que é o Fabiano Caseca da Multimarcas, deu e engajou essa ideia também de estar ajudando a fazer esse campeonato, que ele era um dos patrocinadores que ajudaria. Então nós reunimos para isso. Em momento algum foi para contestar ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Então o objetivo maior era só esse mesmo, de fazer com que os clubes do interior jogassem mais e fazer com que Minas cresça cada vez mais. Porque nós do interior só vamos crescer se nós jogarmos mais. A verdade é essa. E aí teve um pouco de quebra de braço, uns achavam que estava puxando para um lado, mas o objetivo maior é o quê? É Minas. O objetivo maior é fazer com que o campeonato cresça cada dia mais. E aí chegamos com uma proposta, né? E dentro dessa proposta surgiu essa, que até mesmo foi o Rildo, se não me engano, que chegou a falar, né? Do Boa. E aí ele deu uma opinião e dentro dela nós fomos ali no arbitral. Foi modulando e chegou num consenso. E eu particularmente gostei muito, acho muito interessante. Você vai movimentar o interior todo. Imagina um clássico entre Patrocinense e Uberlândia, por exemplo, entre o 5º e o 6º colocado, ou o 7º, mas pro interior ficou muito, mas muito bom. Isso nós temos só a crescer. E se essa situação desse campeonato acontecer depois, mais ainda, para que esses clubes do interior joguem mais, vai ser melhor ainda. Everton, só complementando, e aí a gente consegue trabalhar esse troféu com a realidade dele mesmo. Então nesse troféu não tem mínimo de torcedor, cada um pode jogar em casa mesmo, você não tem um VAR, então você pode ter instalações um pouco menos exigentes, então a gente consegue trabalhar a realidade melhor dos times do interior. Eu fiquei tão satisfeito que eu falei assim, nossa, Valor 98 hoje, o Grice não vai cornetar o Campeonato Mineiro. Ô Grice, você ficou todo valentão aí no intervalo, você quer peitar, quer discutir sobre o formato, a palavra é sua. Não, hoje tá mais leve. Ô Everton, antes de mais nada, antes de
de fazer algumas ponderações, só passar uma pergunta aqui que eu achei interessante do Denis Duarte aqui na hashtag Arena 98. Vocês pensaram na possibilidade de um aborto da natureza, onde Cruzeiro, Atlético ou América não vão para a semifinal, e aí como é que ficaria? Se eles disputariam esse torneio do 5º ao 8º, ou se ele daria a vaga pro 9º colocado, como que ficaria essa questão? Não, isso inclusive foi comentado no Conselho Técnico e foi decidido. Se Atlético, Cruzeiro ou América não classificarem, eles têm que disputar o troféu em Confidência. Eles têm que jogar sob pena, inclusive, de abandono do campeonato. E aí, no caso de ganhar o troféu em Confidência, eles disputam a Recopa também ou não? Aí fica a Recopa é só do interior. Então, na verdade, se um dos grandes, Atlético, Cruzeiro e América, ganharem a Confidência, o segundo faz a Recopa com o do interior. A Recopa é do interior. E aí eles aceitaram de boas? Assim? Tranquilo, aceitando. Até porque a gente sabe que não, assim, tem cota envolvida, né? Não, mas e por outra coisa também, caso aconteça isso, eles ficariam mais de um mês sem calendário até começar a Série A e Série B. Então, não é o ideal, mas eles teriam que jogar, né? É interessante ter jogo. É interessante isso que você falou também das 15 datas, né? Porque o que é determinado no calendário da CBF são 17, né? 16 datas. Então o Campeonato Mineiro vai ter uma a menos. Acho que é um tempo a mais, né, para Atlético, Cruzeiro e América se prepararem para a Série B, ou tá igual? Não, é porque é o seguinte, são 16 datas, mas uma das datas é o sábado de carnaval. Ah, tá. E a gente tem um problema muito sério com o sábado de carnaval em Minas Gerais. Todo mundo sabe que Minas Gerais é um dos carnavais, né, um dos maiores carnavais do Brasil, e Belo Horizonte se tornou, surpreendentemente, um dos maiores carnavais do Brasil. Então a gente tem pedido da prefeitura, da polícia, olha, nós não temos condição de, além de todos os blocos, recebendo 6 milhões de pessoas, ter efetivo da polícia para fazer partida. E no interior a gente tem um outro problema. Tem muita cidade, como Poços de Caldas, por exemplo, que a rede hoteleira toda é ocupada no carnaval. Então a gente teve ano que a gente marcou jogo, Cruzeiro foi jogar, não tinha hotel para ficar hospedado na cidade no sábado de carnaval, e já estava tudo ocupado. Então o sábado de carnaval, ele é um problema logístico. Então os clubes entraram em acordo, inclusive isso, para não jogar no sábado de carnaval. Então o início e término é o mesmo, mas no sábado de carnaval não tem jogo. Entendi. Ô Everton, então assim, né, todo mundo que acompanha o Arena sabe que eu sou um grande crítico do campeonato estadual. Eu acho até que a solução encontrada hoje, dentro das dificuldades, ela tem mais lado positivo do que negativo. Embora, ao meu ver, ela escancara um pouco quanto o campeonato faz pouco sentido, né, no formato atual. Porque os clubes que menos querem o campeonato são os que vão jogar mais, né? E menos querem entre aspas, porque a gente sabe a questão da receita de TV, que os times da capital não querem abrir mão e não vão abrir mão porque não tem condição de abrir mão, porque dependem muito desse dinheiro. Mas a competitividade fica muito ruim, né? Porque a gente tinha 2 modelos possíveis pensados inicialmente, onde os 2 são muito ruins, que é o modelo de 12 times classificando 8, que tira completamente a competitividade do campeonato, né? Você classificar 8 num torneio de 12, acho que pelo nível técnico não é o ideal, mas ao mesmo tempo também você tem um campeonato de 12, com 4 vagas, onde 3 praticamente já estão ocupadas, e os outros 8 times vão disputar uma vaga só, também não me parece o melhor caminho. Muito provavelmente a gente vai chegar na 4ª, na 5ª rodada do campeonato, e já vai ter um monte de time que não tem a menor chance de disputar a semifinal mais. Vai disputar só para não cair pro módulo 2 mesmo. Mas assim, eu acho que pode ser muito positivo a ideia de aumentar o calendário para os times do interior, com a Taça em Confidência, com a Recopa do Interior. Eu acho que isso pode ser muito positivo num prazo médio, né, num médio prazo, para que os clubes do interior percebam que é muito mais interessante para eles fazerem um campeonato atrativo entre eles, sem depender da presença de Atlético, Cruzeiro e América, do que fazer esse campeonato mineiro no formato atual, né? Acho que, como disse o Luizinho aqui, criar jogos de rivalidade regional, que vão ter interesse do público e que podem atrair até mesmo interesse de televisão de alguma maneira. A gente sabe que dificilmente a TV Globo vai colocar na grade, né? Mas a gente tem hoje outras plataformas que poderiam se interessar nesse modelo de campeonato. A gente inclusive já fez esse contato prévio com a TV para perguntar, né, da possibilidade. Eles sinalizaram positivamente, como por exemplo colocar no streaming, fazer na internet, bacana. Entendeu? Então Globoesporte.com. Então assim, a gente tem a possibilidade de transmitir talvez a final do troféu no Globoesporte.com, que dá visibilidade, entendeu? A
federação, inclusive, tem uma plataforma também, né? No MyCujo. Então, assim, fazer um acordo para que ela libere, que a gente possa transmitir. Então, assim, agora a gente vai partir para essa nova etapa, que é essa negociação para tentar dar visibilidade. Agora eu vou te confidenciar uma coisa. Eu acho que Cruzeiro e Atlético, eles têm que dar mais importância pro Campeonato Mineiro. Eles têm que valorizar mais. Sabe por quê? Porque se eles não ganham, todo mundo mete o pau. E aí eles falam... Mas é justamente por isso que eles não têm que jogar, Luiz. Então, mas eles têm que jogar, porque sabe por quê? Porque eu tive lá. Se você não ganha o Campeonato Mineiro, você não ganhou nada. Mas levar a sério o que você fala, é jogar com o time titular, essas coisas? Tudo, eles têm que jogar, eles têm que valorizar mais o campeonato. Porque eu discordo de você, jogar com sub-23 não é desvalorizar, não. Mas não faz sentido pra eles, mas Luizinho. Lógico que faz. Você vai lá, por exemplo, na época que nós ganhamos do Ipatinga, ganhamos do Cruzeiro. Aí depois, no ano seguinte, eu tava no Cruzeiro e fui jogar contra o Ipatinga. Cara, tinha que ganhar de qualquer jeito. Mas é claro, mas se o Cruzeiro jogar mil vezes contra o Ipatinga, só que se ele valorizar mesmo. Eu sei, mas só que se ele valorizar mais o nosso campeonato, por exemplo, vou te dar um exemplo em São Paulo. Você acha que o São Paulo ou o Corinthians ou o Santos, eles valorizam o campeonato, eles querem ganhar e aí eles fazem o campeonato virar o estadual virar um auê danado. E aí eu acho que no nosso estado, vocês vão me desculpar, eles não valorizam, cara. E se eles não valorizarem, vai ficar sempre desse jeito. Eu jogo com o Sub-23, eu jogo com ele. Pô, eles têm que valorizar. E aí, eles valorizando, o público vai, porque, por exemplo, eles não vão jogar, jogar no Mineirão umas quartas de finais, por exemplo, contra o Guarani de Divinópolis. Vai dar 2, 3 mil pessoas. Agora me explica qual é a diferença dele jogar no Mineirão ou dele escolher um estádio onde vai dar no interior, que a torcida fica louca pra ver o Cruzeiro, o Atlético jogar no interior. Vamos levar o jogo então lá pra Varginha. Quantos mil torcedores vai dar? 10 mil. O mando de campo é de quem? É do Cruzeiro ou do Atlético? E aí, qual é a diferença dele jogar com o Guarani de Divinópolis lá ou jogar no Mineirão? Pra ele não vai fazer diferença, é um time grande. Mas pra ele não faz sentido, Luizinho. É isso que o questionamento é esse. Por exemplo, vamos lá. Com todo respeito ao Vila Nova, por exemplo, qual que é a folha salarial, o orçamento do Vila Nova para disputar o Campeonato Mineiro? Depende, varia de 200 a 300 mil reais. Pois é, não paga o salário de um jogador de Atlético e Cruzeiro. Concordo. E aí você monta um time caro para jogar 3 meses um campeonato que tecnicamente acrescenta muito pouco para eles. Pelo contrário, eles vão iniciar o campeonato, é uma preparação pro brasileiro. Aí ele não faz uma boa... É uma falsa preparação, Luiz. Aí que você se engana. É uma falsa preparação. Lógico que a gente vê time que é campeão estadual, que acha que tá tudo certo e que vai ser rebaixado. Não, aí é que tá. A sua análise dentro do Campeonato Mineiro, lógico que você vai melhorando pro brasileiro. Só que nem sempre dá certo. Mas, por exemplo, o de 2003... vinha fazendo uma boa temporada, um exemplo, o Cruzeiro. Depois o restante do campeonato, ele atropelou todo mundo no brasileiro. Isso aí você não pode tirar como referência. Mas não atropelou porque jogou o Campeonato Mineiro. Não, acho que não, mas veio entrosando, mas veio melhorando. Porque qual foi o jogador que chegou no meio do campeonato? Foram poucos. Então, mas aí você... pro clube, por exemplo, vamos puxar o exemplo do que o Marques apresentou no pré-arbitral da semana passada com os técnicos lá. O Marques e com diretores. O Marques pediu para que o Sub-23 também as inscrições fossem ilimitadas também para 23, não é isso, Léo? Na verdade, porque a gente surgiu a ideia, assim como todos os campeonatos já estão acontecendo, de você limitar o número de inscritos por equipe. E aí a ideia era a gente fazer uma limitação de 30, 35 atletas, mas até o Sub-20, né? Excluir a categoria de base para estimular a categoria de base, ou seja, categoria de base ilimitado. Aí o Mark sugeriu que o Sub-23 entrasse como categoria de base para não entrar no limite. Isso foi aceito. E como ficou essa questão? Não, decidiram que não vai ter limite. Então pode registrar quanto. Pode registrar. Aí o que acontece? Parece que há um interesse do Atlético de usar jogadores do Sub-23. Bacana. O Cruzeiro já se manifestou dizendo que não quer. O Cruzeiro vai com o time principal. Aí fica uma questão pra gente daqui. Se o Cruzeiro vai com o time principal e o Atlético começa a disputar com o Sub-23 e o Atlético não anda. Então, e o Atlético começa a tropeçar. Ele vai manter. Principal. Ele vai colocar o time principal. Fazer isso, 2018. Sim. Mas aí o que eu tô dizendo é o seguinte: o fato de Cruzeiro e o Atlético começarem a usar jogadores de base, eu acho que é ótimo pro clube. Lógico. Só que você também tem que pensar: olha, eu vou entrar com o Sub-23.
nem sempre o jogador do Sub-23 está preparado para jogar o campeonato da primeira divisão. Mas aí há uma ideia de que, bom, vai disputar com o Sub-23? Não vai. Mas vai mesclar? Aí eu já acredito. Aí tem que fazer, aí eu já acredito. Isso aí é uma coisa pro clube, até mesmo para vender jogadores. Mas até eu acho que isso não tá ligado. O jogador, ele melhorar a competitividade dele. Sabe quando que Atlético e Cruzeiro poderiam chegar a esse ponto que você tá querendo, Luizinho? Quando a detentora dos direitos dizer o seguinte, ó, a cota é de 12 milhões para cada. Só que o campeão leva mais 5. Aí fede carbureta, irmão. Aí porque, pô, eu só acho justo. Não seria? É porque os 5 milhões fica limitado a só os dois, Everton. O time do interior nunca vai concorrer. Mas o assunto tá girando em torno dos tá principais, falando de Atlético e Cruzeiro. O Luizinho tocou no ponto de valorização do Atlético e Cruzeiro. Mas o problema é que com ou sem dinheiro chegarão os dois e o América, eventualmente. Sim, mas que eu tô dizendo é o seguinte, pra jogar o campeonato todo, não vai tirar do interior, vai colocar mais uma premiação. Aditivo. Você colocar pelo seguinte, bom, vocês querem disputar com o Sub-23, vocês podem correr o risco de lá na frente perder esses 5 milhões aqui, ó. Assim, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão a respeito do cenário de Minas Gerais, que muito provavelmente em 2020 não terá nenhum dos dois disputando Libertadores, o que aconteceu frequentemente nos últimos anos. E aí o Campeonato Mineiro vai ser praticamente a única competição do primeiro semestre, porque eles vão ter que disputar as fases prévias de Copa do Brasil, né? Que dependendo é jogo único, algumas são jogo único. Sul-Americana, enfim. Mas não tem um atrativo da Libertadores, igual o Atlético disputou já em primeira semana de fevereiro, já jogou contra o Danúbio lá do Uruguai. Mas a discussão do Campeonato Estadual, acho que ela tem que ser mais ampla, pensando no calendário do futebol brasileiro em geral. Porque, por exemplo, você jogou lá, você sabe muito bem, o Flamengo. O Flamengo tem enormes chances de ser campeão brasileiro, só não vai ser devido a uma catástrofe aí nas últimas rodadas. Realmente. Pode ganhar a Copa Libertadores. O que vai acrescentar pro Flamengo jogar contra o Bangu, lá em Moça Bonita, em 2020? Não vai acrescentar nada. Mas é como eu te falei, é questão de valorizar o campeonato. Por exemplo, você vai jogar, eu entendo a sua parte de falar, poxa, mas início do campeonato, a pré-temporada já é mais difícil porque eles terminam início de dezembro e já começa o campeonato no meio de janeiro, então tem 30 dias de férias e tudo mais. Mas só vamos conseguir fazer com que o campeonato seja mais valorizado se Cruzeiro e Atlético quiser. Só eles têm esse poder hoje. Luizinho, tem um outro problema, porque, por exemplo, 22 de janeiro, 26 de janeiro, 29 e 2 de fevereiro. São as 4 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. 1/3 da primeira fase é disputada em 10 dias. Em 10 dias. Ou seja, um time joga 10 dias e ele pode estar fadado a não chegar mais na semifinal e quem sabe nem chegar mais nesse torneio do Inconfidência. Um erro também. Eu ia falar isso. E aí, como valorizar isso se em 10, o cara se reapresenta em novembro, aí ele treina novembro, treina dezembro, aí começa folga ali, férias, janeiro treina mais 15 dias, aí ele treinou 2 meses e meio para em 10 dias poder se ferrar e não jogar mais nada no campeonato. Léo, qual competitividade teremos nisso? Só fazendo um comentário, eu concordo com a sua preocupação, mas eu concordo com o Luizinho no seguinte sentido, e esse é o papel que a federação vem tentando fazer. A gente precisa tentar melhorar os times do interior, fazer com que os times do interior se desenvolvam para melhorar o nível de competitividade do campeonato, porque aí os times Atlético e América vão ter melhores preparações e vão poder utilizar o campeonato como uma preparação efetiva e concreta pro resto da temporada. Essa questão do Sub-23, esse ano realmente é um problema, a questão do calendário, porque o calendário vem de cima, né? A FIFA determina as datas FIFA, manda pra Conmebol, a Conmebol define as datas da Conmebol, manda pra CBF, a CBF preenche as datas da CBF. O que sobra é pro estadual. Então a gente tem que se adaptar ao que vem de cima. E esse ano a gente tem esse problema muito bem, reparou, em 2 semanas eu tenho 4 rodadas, quarto domingo. Então, se um clube quiser colocar o Sub-23 e perder as 2 primeiras, ele já tá com a classificação dele comprometida. E esse ano não classificam mais 8, classificam só 4. Ele talvez vai ter que disputar para jogar o troféu Inconfidência. Então, assim, esse ano as coisas mudam um pouquinho. Então, no planejamento, a pessoa tem que se atentar a isso. E acho que o Diogo falou isso muito bem, porque a gente conversou semana passada. É cruel
A gente tem que tentar melhorar, mas a gente tá também travado na questão do calendário. Mas em 2 semanas, o campeonato já vai estar desenhado, né? Quem vai lutar contra quem. Por isso que eu acho que a fórmula que ele nos colocou aqui talvez fosse a ideal, porque, por exemplo... Mas não mudaria. Você mudaria a fórmula, mas as datas permaneceriam. Mas você teria o primeiro turno praticamente definido ali. Essa questão dos 4 jogos muito próximos, apenas com semifinal, se alguém toma 4 pauladas, ele sai do campeonato. Na outra fórmula, não. Ele pode perder as 4, mas ele tem o segundo turno e fala assim, bom, no segundo turno eu posso vislumbrar uma semifinal, quem sabe até a final do turno. E é um atrativo a mais. Agora, com os 4, ele acabou o campeonato pro time que perder as 4 foi 3. Apresentada, foi discutida, Leonardo? Essa forma foi discutida no pré-arbitral na semana passada. E foi apresentada pelo Giacomini, não é? Ela foi apresentada pelo Giacomini na semana passada, foi discutida, mas hoje nenhum dos clubes, nem o Coimbra, apresentou a fórmula. Eu não sei se tem alguma relação com a reunião de ontem, se ficou alinhado que seria outro tipo de fórmula, mas nem o Coimbra... Na reunião de ontem o Coimbra apresentou novamente o formato dele, ou Luizinho? Não apresentou. Bom, então uma ideia que para eles pode ter nascido morta já. Então assim, nenhum clube levantou e solicitou essa fórmula. Então hoje ela sequer foi comentada. Mas aí não tem a ordem dos votos? Não foi por causa disso? Não, antes de votar, na verdade... não foi apresentada. Quando a gente vai, por exemplo, forma de disputa, aí o presidente Adriano, que conduziu com maestria o conselho técnico, ele abre pros clubes, olha, vamos discutir a fórmula, esse ano, a gente já passou os 2 anos do Estatuto do Torcedor, então pode haver a mudança, quais são as sugestões? Aí cada clube levanta e apresenta a sugestão. Quantas sugestões apareceram nesse momento? Hoje, 3. 3 sugestões. 3 sugestões. Os clubes da capital queriam semifinal e final, 15 datas. Como foi? O Vila, com os clubes do interior, queriam aumentar para 17, manter a fórmula atual com quartas de final, mas fazer as quartas de final com ida e volta. Que dariam 17 datas. Sim. E aí o Boa, através do Rildo, sugeriu, e aí a gente começou essa mista, que foi a que prevaleceu com os times, né, de quinto a oitavo fazendo um torneio paralelo. Confidência e depois a Supercopa. Isso. Então assim, essa forma que seria parecida com o que era do Carioca, ela hoje sequer foi apresentada por qualquer um dos clubes. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, você me responde na volta do intervalo, se há possibilidade, se já vislumbraram essa possibilidade, já foi para discussão a regionalização, a maldita regionalização do Campeonato Mineiro, a gente fala disso. Existe essa discussão, já existiu ou isso é utopia? Vitor, nem é questão de utopia, mas eu acho que ela é meio que impossível de ser implementada. Por quê? Porque, por exemplo, esse ano, em 2020, nós vamos ter 5 times de Belo Horizonte e região metropolitana. Atlético, Cruzeiro, América, Coimbra e Vila Nova. Então, se eu regionalizar, eu teria que colocar esses 5 no mesmo grupo. Na regionalização com times do interior e os grandes entrando numa fase final. Ah, tá, ok. Aí eu acho que você teria que inchar o campeonato mais, né? Você botar uns 20 times. Sim, e aí eu tenho um problema que é a TV, né? Porque eu teria uma fase prévia. Só com o interior eles não interessariam. Talvez não interessariam, talvez teria menor interesse, pagaria menos. Então aí a gente tem que ver a questão financeira. Porque assim, já teve isso, né? No Super Campeonato Mineiro, né? Você acha que um jogo de times do interior numa quarta à noite na TV é traço? Eu não acho que seja, não. Não, eu também acho que não. Mas a Globo deve achar, né? Mas vai saber quem paga. Mas na verdade a gente quer inclusive com esse troféu em confidência mostrar pra TV que os jogos do interior podem ser interessantes. É interessante porque o interior ele funciona da seguinte maneira, o Luizinho sabe disso. O torcedor do interior, quando ele percebe que o time tem chance, ele vai a campo, ele prestigia. Você vê que agora na final da segundona, o Pouso Alegre levou 9 mil pessoas no estádio, na final da 3ª divisão. Então assim, a média do Pouso Alegre é maior do que de muitos dos clubes do módulo 1. É maior do que a do América. Então, se a gente comparar, é maior do que a do América. Tem a média mais ou menos 5 mil, 6 mil pessoas. E na final agora foram 9. Né? E uma festa maravilhosa no Pouso Alegre. Um abraço pro Paulo da Pinta lá e parabéns pelo título, mas a gente vê, na 3ª divisão do Campeonato Mineiro, 9 mil pessoas no estádio. Então isso tem que ter um valor, carente disso, né? Sim. É muito carente e tem que arrumar alguma forma do interior jogar mais, de ter esses estádios lotados. A única coisa que bate muito às vezes é um jogo na quarta-feira à noite. Aí realmente bate com o da televisão, um jogo maior, o pessoal às vezes deixa de ir. Mas se você coloca um jogo numa segunda-feira à noite ou numa terça-feira,
Pode ter certeza. Vai estar o torcedor que é fiel mesmo, que é do interior, ele vai lá assistir, ele vai lá depois do serviço, ele gosta, ele leva a família, ele sente falta disso, é muito carente. Agora, eu queria até a sua opinião, Luizinho, se você acha que isso pode ser viável num futuro próximo, e até o Léo também falar se esse tipo de discussão existe dentro da federação, dentro da CBF, que seria... Porque a gente fala muito em acabar com o campeonato estadual por conta desse incômodo de ficar 3 meses do ano disputando só o campeonato estadual, basicamente. Você acha que seria possível para os times do interior, com o orçamento que eles têm hoje, com a condição financeira que eles têm hoje, que a gente sabe que não é a melhor do mundo, mas dentro dessa questão de aumentar um pouco o calendário, fazer o campeonato brasileiro já começando no início da temporada e o campeonato estadual, por exemplo, nos meios de semana ou em finais de semana, um final de semana sim, um final de semana não, jogando um tempo maior de campeonato estadual, mas intercalando com jogos de campeonato brasileiro, jogos mais importantes, por exemplo? É interessante, só que a gente tem um problema, porque aí a gente teria um calendário mais estendido e para os times do interior o custo seria maior. A pergunta é essa, a gente principalmente. Assim, o presidente Adriano Aro, ele vem fazendo um trabalho, né, eu sou suspeito para falar, mas assim, muito bom, e a gente tem que dizer, porque a nossa ideia é tentar fazer um produto mais atraente, criar novos produtos para atrair mais incentivo financeiro, para conseguir capacitar melhores os clubes, para que eles tenham condição, inclusive, de ter maiores calendários. Então, assim, a ideia da Taça Minas Gerais, a federação super apoia e quer fazer, porque a gente precisa viabilizar isso com os clubes. Então, se a gente consegue, por exemplo, um patrocinador que cubra os custos do campeonato, os clubes vão topar, vão fazer, aí eles já vão ter calendário. Eu tenho um time montado durante 9, 10 meses do ano, aí isso já passa a ser possível. Então a gente consegue, já na segunda etapa, estender o calendário. Que foi uma das pautas, a principal pauta ontem, quando tivemos a reunião, e porque tivemos essa, né, essa colocação do Fabiano da Multimarcas, que se interessou em ajudar e fazer um campeonato para o pessoal do interior. E é interessante demais para nós, do interior, jogar o ano inteiro. Porque eu acho assim, porque seria melhor para os jogadores do interior de ter um contrato mais longo e tudo mais. Eu sei da dificuldade financeira, né? Mas até como qualidade de campeonato, porque assim, querendo ou não, uma coisa é para o torcedor do interior, vai receber o Cruzeiro ou o Atlético. O primeiro jogo do Cruzeiro na temporada, os caras estão de férias ainda, o nível tá baixo, todo mundo sabe que os caras vão entrar numa preguiça. Outra coisa é você receber o Cruzeiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, que tá sendo jogado em paralelo, que tá jogando bem, que tá encantando o Brasil inteiro, aí vai jogar contra o time do interior. Então eu acho que pelo menos aliviaria um pouco esse negócio de ficar... Mas será que ele não vai poupar? Não tá liderando? Sim, certamente vai poupar um pouco mais. Mas aí é um outro problema de calendário e vai poupar dessa forma também, porque... Não, eu acho que a ideia é boa. A gente tem que tentar dar mais calendário para todas as equipes de Minas. Exatamente. Porque a gente consegue qualificar melhor e ter uma melhor disputa, né? Esportiva. O Rodrigo tá perguntando aqui o seguinte, por que jogos dos pequenos de São Paulo e Rio tem Premier e Minas Gerais não tem? A federação já tentou isso com a TV detentora dos direitos? Vamos lá. A TV, ela compra os direitos da competição inteira. Então ela tem o direito de transmitir todos os jogos. E aí é uma escolha dela não transmitir. Escolha. Então ela que faz a opção em quais jogos ela vai transmitir ou não. Inclusive, mas o direito é dela. Ela comprou por tudo. Então assim, eu comprei 50 jogos. Nem equipe, né? Eu comprei 50 jogos. Se eu quero transmitir o problema é meu. Mas ele comprou os 73 jogos da competição. Entendi. Então assim, agora a transmissão de um jogo é cara, né? Então assim, transmitir um jogo no Premier é mandar uma equipe, caminhão, então é algo dispendioso financeiramente. Eles devem ter feito o estudo e viram que ainda a audiência não compensa. A gente quer, inclusive, o nosso objetivo é mostrar para a Globo que isso pode ser viável, ainda que no streaming, ainda que no Globoesporte.com, para que a audiência vá aumentando e quem sabe um dia volte. Agora, no módulo 2 e na segunda divisão, os jogos todos são transmitidos via MyCujo, né? Ou todos ainda? Isso. Todos os jogos da federação, não só os profissionais, mas de categoria de base também, são transmitidos pelo MyCujo. Esse ano vão ser quase 300 jogos transmitidos pela federação. E já existe uma conversa com a Globo de que a federação possa fazer isso nos jogos que não interessar a TV no Campeonato Mineiro? O presidente Adriano Aro teve no Rio de Janeiro na semana passada e sentou com o pessoal da Globo e fez esse pedido. Eles ficaram de analisar e dar um retorno. Então assim, a gente está tentando. É um pleito nosso que a gente possa utilizar a plataforma da federação para transmitir os jogos
que a Globo não transmita, mas os jogos são dela. Pois então, mas aí você transmitiria na plataforma da federação, mas todo o aparato de equipamento para ser instalado no estádio, tudo por conta da federação? Sim, na verdade é o seguinte, a transmissão por streaming, ela é muito menos dispendiosa, onerosa do que pela TV. Você consegue fazer uma transmissão de streaming com uma câmera. Você precisa só de um aparelho que chama Cerevo, que é o modem que faz o envio da imagem. Sim. Então, com uma câmera, você consegue fazer uma transmissão por streaming, tendo narrador e tendo mais. Então, assim, a federação nem se incomoda de ter esse custo se for liberado, mas porque a gente quer divulgar. Mas a federação não poderia trabalhar nenhum tipo de patrocínio nisso, né? Não pode. Tem que ser alinhado com a Globo, entendeu? Mas se a Globo quiser, a federação, se quiserem vender aí, sim, se for autorizado, sim. Seria uma ótima fonte de renda para a federação. E pros clubes de audiência também, né? E para os clubes também. Mas o nosso objetivo o principal é dar visibilidade, é poder transmitir e poder permitir que as pessoas assistam e vejam, né, que é um produto legal, que as partidas são boas, que nós temos grandes rivalidades regionais interessantes. Então, mas ainda sobre a pergunta do Rodrigo que chegou aqui, se em São Paulo e no Rio eles entendem que gera audiência transmitir jogos dos times do interior, eu entendo. Bom, cada gestão, de cada estado, cada sucursal pensa de uma maneira, mas por que aqui não seria? Se no Rio há audiência. No Rio Grande do Sul eles transmitem. Rio Grande do Sul também transmitem? Transmitem sim. Times do interior não. Transmitem sim. Eu já vi jogo no Premier. Novo Hamburgo contra São José não transmite. Eu já vi jogo no Premier do Campeonato Gaúcho. Não mais. Não transmitem. Santa Catarina, por exemplo, eles não transmitem nada. Não, Santa Catarina. Paraná também os principais. Romperam o contrato. Santa Catarina e Paraná, eles não têm mais contrato com a Globo, né? Mas o Rio Grande do Sul, eles cansaram de transmitir jogo do Avenida, do São José, Novo Hamburgo, no Premier. Sinceramente não recordo. Eu acho também que não. Hoje são só dos grandes. Eu fico curioso para saber se daqui a pouco alguém não pode ter a ideia de pegar isso que a federação tem a pretensão de fazer e meio que sublocar, uma sublocação dentro desse contrato da detentora que é a Globo, sabe? Você dizer pra Globo, tudo bem, você vai transmitir só os jogos grandes. Eu quero sublocar não é exatamente essa palavra, mas eu quero fazer meio que uma integração dos times pequenos e fazer o processo que a federação se dispôs a fazer, mas talvez com o uso de 3 câmeras. E fazer a transmissão, entendeu? Eu acho que tudo é um processo. Eu acho que a Globo vai acabar transmitindo no streaming. Ela vai acabar transmitindo pelo Globoesporte.com, porque ela já viu que as plataformas, existem hoje N plataformas e que elas têm audiência, que elas têm movimento, então é uma forma dela também de ganhar interação, de ganhar audiência. E é muito menos oneroso fazer uma transmissão por streaming. Então você consegue democratizar o streaming. É muito mais difícil fazer uma transmissão por Premier porque ela é cara. O Guarani no módulo 2, a TV lá de Divinópolis, transmitiu os jogos. Sim. Né? Os jogos no Farião, claro. Acho que fora também. Alguns fora, Chegou né? a transmitir alguns jogos fora. Eles fizeram a transmissão e era uma audiência absurda na cidade. Um negócio maluco. Agora, Léo, sem querer ser o escova, que o Gris já tá ali rindo quando eu falo isso, quer tomar conta da entrevista. Mas fique à vontade, amigos. O Gomes tem uma pergunta para você também. Marcelo Passo, presidente do Fortaleza, esteve aqui na sexta-feira passada. Foi uma entrevista muito interessante. Ele falou de uma coisa, quando eu perguntei a ele, como você conseguiu fazer com que o Fortaleza chegasse ao quarto lugar em público no campeonato, na temporada? E ele disse, melhorando a experiência do torcedor no estádio. É uma preocupação da federação. Eu sei que isso não é uma obrigação da federação. Os clubes é que precisam cuidar disso, tanto que a resposta dele é a resposta do presidente do clube. Mas a federação traz para a discussão algo que possa melhorar a experiência do torcedor no estádio. Ela apresenta ideias, ela busca alternativas junto aos clubes. O tempo inteiro, Everton. É uma grande preocupação da federação, né, do presidente Adriano, tentar melhorar a experiência do cliente, porque quanto mais o torcedor, ele é um cliente, né? Então, quanto mais a experiência for agradável, for interessante, mais torcedores nós vamos ter. Quanto mais torcedores, maior vai ser o engajamento, maior vai ser o envolvimento, maior valor vai ter a marca, mais retorno financeiro ela vai trazer. Isso é quase que um ciclo, né? Uma coisa está inerente à outra. Então, a gente pensa o tempo inteiro, a gente estuda, conversa com as pessoas, tenta se capacitar, tenta criar formas de capacitação dos clubes,
abrir mecanismos de diálogo para conversar, para dar as ideias, tentando melhorar sempre que for possível a experiência, para que seja cada vez mais agradável ir ao estádio, né? A gente já tá melhorando. Antes o estádio era algo perigoso, hoje já não é. Hoje é mais fácil levar um filho, levar a família, mas a gente tem que melhorar o quê? A estrutura, para dar condição melhor, para ele ter uma experiência mais agradável e ter vontade de voltar cada vez mais. Mas aí, entra um detalhe, Léo, que os clubes do interior, eles têm muita dificuldade em relação a isso daí, porque o orçamento dele já é muito curto. Então, para ele fazer a melhoria, é por ele mesmo. Ele não tem ajuda nenhuma. Um exemplo, a federação pede, mas ela infelizmente hoje não tem condições. Se ela tivesse, ela daria, mas o clube também não tem. E aí, às vezes, o clube tem que tirar do jogador que ele tá tentando contratar, e às vezes é 2-3 mil reais mais caro, ele não consegue contratar, porque ele tem que fazer essa reforma. Mas o Jacomini esteve aqui semana passada e nos disse que tem clubes que não são tão representativos, não são clubes como se fosse da terceira divisão do Campeonato Mineiro, que tem condição, tem gestão para fazer essas coisas, mas clubes que estão na primeira divisão, às vezes, Luizinho, por péssimas gestões, ocupam o espaço daqueles que vêm com gestões atualizadas, com boas ideias, que criam ferramentas e experiências para o torcedor, mas que não tem como, porque tá lá embaixo, processo para subir, aí demora. E também tem clube na primeira divisão que também quer ficar só nesse lesco-lesco, né? Faz campeonato, contrata, disputa, pega lá 800 mil da televisão, acabou o campeonato, aí daqui a pouco não paga acerto com o jogador, rescisão, o jogador vai pra justiça e tal, daqui a pouco a federação seria até uma boa alternativa, que a federação começasse a punir esses clubes. Não pagou? Então, querido, seguinte, não tem como você disputar o campeonato. Principal. Tá? Você não tem, se precisamos de todas as certidões negativas, não tem? Não, então você não disputa. E vai abrindo espaço para quem faz gestão competente, né? Mas essa é uma tendência. Já é exigido na Conmebol, na FIFA, na CBF, essa é uma tendência. Não só questão de certidão negativa, como questão de não pagou, se o jogador comprovar que não houve pagamento, o clube pode ser punido com perda de pontos. Isso é uma tendência. E realmente lá vai melhorando mesmo. Até mesmo a questão do contrato, né, Léo? Porque hoje você tem que ter a carteira assinada. Antigamente não precisava. Hoje o jogador de futebol tem que ter a carteira, o atleta tem que ter a carteira assinada. E isso vem no contrato. No contrato que você faz. Então, você paga todos os direitos. Tem que pagar todos os. Então e vem só melhorando. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, vamos num time que o Valério, ele precisa de melhorar, fazer as melhorias, mas ele não tem condições. E ele precisa disputar o campeonato, porque isso é cobrado na cidade. Ele é cobrado, ele tem que jogar o campeonato. Aí ele entra no campeonato, mas ele não tem condições. Porque se ele fizer. Então não tem que entrar, né, Luizinho? Realmente. Só que entra. Esse é que é o problema. E ocupa espaço de outros clubes que têm condições. Então, assim, a federação ela tenta ajudar, mas, por exemplo, questão de gramado. Nós temos que ser exigente. Módulo 1, principal competição do estado, o nível de exigência da federação tem que ser o maior possível. Então a gente agora, por exemplo, está contratando um engenheiro agrônomo, especialista em gramado, vai prestar uma consultoria para os clubes, isso por conta da federação. Ele vai fazer uma primeira visita, vai mostrar o que está de errado, o que precisa fazer, vai auxiliar, e aí em janeiro, na primeira semana, ele volta para ver se foi feito. Mas o que ainda acontece, infelizmente? Acaba o campeonato, o clube larga o gramado, não faz nada, não faz aquela manutenção básica, aí chega agora, tem que trocar a grama. É caro, mas se ele tivesse tratado ao longo do ano, talvez o nível do gramado estivesse já em condição de fazer só um reparo. Como é que tá o gramado lá do Alçapão do Bonfim, Luizinho? Nossa, por incrível que pareça, eu joguei até 2017, a última vez que eu joguei lá foi 2016. O ano passado eu estive lá e o ano retrasado também. A primeira vez que eu vejo o gramado como ele está hoje. Até parabenizei o Zé do Pão de Queijo que trabalha lá no campo, falei, tá de parabéns, Tá muito bom, há muito tempo eu não via, nessa época de seca igual passou agora, o campo todo gramadinho, todo arrumado, e agora a gente parou agora em semana passada, paramos e agora começa, mas na verdade o gramado do Alçapão do Bonfim já tá na hora de trocar. Isso é uma luta minha lá, que era uma luta minha, Deus quando eu assumi agora no meio do campeonato,
que eu sempre venho batendo na tecla. Esse gramado tem que ser trocado, nós temos que trocar. O Lima, que trabalhava com a gente da Rádio Minas, dava nome de todas as gramas dos estádios. Ó, essa é a Boiadeira, essa é a São Carlos, essa é não sei o que e tal. Ele falava isso na transmissão. Eu recebi uma informação, queria que você me confirmasse ou negasse. Procede a informação de que uma rede de supermercados quer fazer uma troca com o Vila, construir um grande supermercado ali no estádio e ceder um outro terreno com uma base de uma arena? Isso é verdade ou isso é loucura? Olha, eu não tenho ciência disso. Se teve, eu não realmente. Você apoiaria? Não. Mas hoje não. Se te der uma arenazinha legal ali em outro terreno. Aí é outra conversa. Mas às vezes vale a pena. Mas sinceramente, eu ouvi esse papo, ó. Papo antigo, né? Construir em Honório Bicalho, isso aí. Você é mais velho que minha avó. O Guarani de Divinópolis fica doido pra alguém oferecer isso lá, mas lá nunca vão oferecer. Mas lá também não pode fazer nada. Não pode. Aquele rio atrás, não tem jeito. Ali é um terreno que não pode ser mexido, não pode fazer nenhum tipo de construção ali e tal. O negócio seria construir outra arena, né? Eu lembro que um ex-presidente do Guarani chamou a imprensa lá na prefeitura, apresentou um desenho, lá não era um projeto, um desenho, aqui construiremos, e vai nessa. Ô, Leonardo, eu queria que você falasse um pouco como teremos um torneio, entre aspas, paralelo, né? Para os times que não forem às semifinais, e, se eu não me engano, vai dar ali um mês de disputa, né? Contando semifinais, a final do torneio em Confidência, mais a Recopa, né? Os clubes falaram uma coisa a respeito de custo, porque isso vai ter um custo. Eles vão ter que aumentar um mês a mais de folha salarial. Eles vão ter mais custo de arbitragem que eles não teriam caso eliminados, o calendário acabava. E é sempre uma reclamação dos clubes, né? Com relação ao custo, porque consequentemente eles vão ter mais jogos, porém eles não vão ter um dinheiro extra da detentora dos direitos de transmissão, porque o contrato ainda é vigente, não há um novo contrato. Então, como os clubes não falaram nada a respeito de custo, que é algo que eles reclamam tanto? Bom, Léo, é o seguinte, os clubes eles já contratam os atletas até o final do campeonato. Existe a possibilidade de eles classificarem para a semifinal e jogarem, né, o mata-mata. Então, eles já têm contrato para as 15 datas. A gente vai estar usando as 15 datas. O que tende a mais seria a Recopa, as partidas da Recopa. E que aí a gente tem flexibilidade no calendário. Pode ser numa quarta e no domingo, em uma semana e já resolver. Podem ser em 2 semanas, 2 quartas-feiras ou 2 domingos. Vai muito do acordo entre as equipes que chegarem até lá. E a gente tem que lembrar também que a gente tem várias equipes no módulo 1 que disputam Série C e Série D do campeonato. E que já vão ter calendário até o final do ano. E essas equipes adoraram a ideia, porque, já vou ter o campeonato, eu aumento a minha preparação e chego na competição nacional já com melhor, né, em melhor estado do que se eu tivesse que ficar um mês parado no final da primeira fase. E em relação ao custo, isso não foi nem comentado, porque acho que os clubes entenderam que o custo das partidas, ele vale pro que é a competição, porque ela pode gerar tanto de renda quanto de visibilidade, e eu acho, inclusive, que é uma das grandes chances que o clube tem de ganhar um título no campeonato, né, no ano. Então, assim, eu acho que isso foi colocado na balança e entenderam que valia a pena. Realmente não faz a diferença, porque quando você faz o planejamento, você já faz visando a final do Campeonato Mineiro. Então, como ele vai ser engajado junto com a semi e a final, então não vai interferir no orçamento dos clubes do interior. A não ser só esses 2 jogos, que seria mais uma semana ou 2, que seria a Recopa. Agora, Léo, a gente, para não falar que a gente só critica, né? A gente elogiou muito aqui na semana passada o pré-arbitral que foi feito, né? Queria que você falasse um pouco da importância da realização desse pré-arbitral para vocês, da Federação Mineira, e se teve algo que foi levantado lá que pôde ser aproveitado nessa reunião de hoje. Bom, Cris, o Everton ainda brincou aqui mais cedo, né? Que é futuro presidente da federação. Foi pelo contrário. Eu deixo pro presidente Adriano e pro Castelar que eles conduzem a coisa muito bem anos, e eu prefiro deixar a parte política com eles, que eles fazem com maestria. Eu sou técnico, eu gosto da parte técnica. Então, esse pré-arbitral foi justamente a possibilidade de colocar, né, a parte técnica dos clubes com a federação para a gente discutir o campeonato, não só em relação à forma de disputa, mas como melhorias no regulamento, no dia a dia, questão de protocolo, porque muitas vezes quem está no conselho técnico não é quem está lá no gramado no dia para ver o que acontece. Então a ideia de inaugurar essa reunião prévia é justamente poder
compartilhar ideias com treinadores, com o capitão de time ou com o diretor de futebol para melhorar um regulamento, para melhorar um protocolo de campo. Foi discutido, inclusive, por exemplo, foi um pedido dos repórteres, inclusive, para que houvesse um protocolo no final, para que eles pudessem ter acesso, rádio, sem ser a detentora, para ter acesso às equipes. Isso tudo foi trabalhado. Então, a gente tenta, na parte técnica, sempre conversar e ouvir todo mundo. Eu vou fazer uma reunião agora, daqui uns 15 dias, 3 semanas, com os jurídicos dos clubes, para poder discutir as normas do regulamento, para ouvir os jurídicos, para saber o que a gente melhora, o que a gente modifica, para ser algo democrático também, para que quando o regulamento saia, seja algo feito a várias mãos e que traduza o que é melhor para o campeonato numa visão coletiva e não só da federação. Léo Barbosa, Luizinho, obrigado pela vinda aqui. Ô Léo, já te falei que eu não puxo saco não, quem é bom merece elogio, isso é bom, e que o Adriano Aro triplique seu salário lá, porque você faz realmente um trabalho impecável. Ô Luizinho, e o Vila Nova vai ser campeão mineiro, Luizinho? Olha, a questão é essa, né? Como jogador, eu tenho uma experiência boa. De 3 finais que eu fui, eu ganhei 2. Agora. Ainda tá uma renta aí. Repetiu 97, tava bom, né? Chegar na final. O Vitor. Há um bom tempo que não nem classifica entre os 4, então. O Vitão aqui, jornalista amigo nosso, falou: joguei no gramado lá do Alçapão domingo, pro amador tá bom, mas profissional vai reclamar. Ó, que coisa absurda, Luizinho. Não, mas. Eu acabei de dizer aqui agora há pouco. Há um bom tempo eu não vi o gramado bom igual ele estava. Nessa época de seca ele estava terrível. Agora com essas chuvas aí vai melhorar. Agora nós parou para poder melhorar pro Campeonato Mineiro. Mas o que eu te disse aqui antes, a intenção é trocá-lo. Quem que é seu patrocinador master do Vila Nova pro próximo ano? Multimarcas? Aqui, o Fabiano tem tanto dinheiro que pode molhar aquele gramado com água mineral. Perrier. O gramado vai... Só um detalhe, lê a mensagem que eu acabei de receber, ó, do meu presidente. Olha aqui, ó. Diga que estou ouvindo, que é para o Everton me ajudar a pagar o aumento. Ele tá pedindo pro Everton ajudar ele a pagar o aumento. Eu acho uma ótima, desde que o aumento saia. Tudo que a gente fala no ar aqui, a responsabilidade é do Rodrigo Carneiro. Eu acho que eu posso levar a solicitação. Tá bom. Mas deixa eu só agradecer, Everton. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui. E, Everton, é engraçado porque você tem me elogiado tanto que as pessoas estão achando que você é meu parente, sabe? Ou então que você tá me pagando. Ou então isso. Depois que triplicar meu salário, eu até te patrocino, não tem problema não. Mas obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado, Everton, Léo, Ale, Grice, é uma honra. Nós estamos à disposição. A federação tenta ser o mais transparente possível. A gente sempre vai estar à disposição, o que a gente puder, e qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente. Obrigado mesmo, foi um prazer. Obrigado, Luizinho. Sorte pra você. Agora vocês estão ricos demais com o Multimarcas lá. Você tá, você é patrocinador do Flamengo, velho. Ele me falou montar que a seleção. O Gabigol vir para empréstimo pra disputar o campeonato mineiro. Não pode duvidar, não. Vocês são uns artistas, velho. Ô, Luizinho, se forçar a barra, pelo menos o Berri eles mandam. Mas aqui, brincadeiras, obrigado pelo convite. Agora é bom rever os conterrâneos, né? Há muito tempo que a gente não se via também. Sua irmã Márcia, cara. Foi responsável. Por que você quer falar toda hora das minhas irmãs? Os meus irmãos, você não quer falar. Os meus irmãos. A sua irmã Márcia foi responsável pela minha união, cara. Tô com a minha esposa até hoje, porque sua irmã que foi meio que quem fez toda a articulação. Cupido. A articulação foi feita por ela, Márcia. Eu lembro lá em 1992.